Bem-vindos ao podcast Alavancados, o podcast que fala dos bastidores do mercado financeiro. Eu sou o Dan Cohen e hoje aqui comigo o João Viana, um brasileiro que simplesmente encontrou uma mina de ouro no mercado imobiliário norte-americano. Então, follow the money e fica comigo. Bem, hoje, então a gente vai conversar com o João Viana, que é fundador da Maison, fundador da Loft e, mais recentemente, fundador da Invisto. João, bem-vindo aqui ao Alavancados, obrigado pela tua presença. Obrigado, Dan. Super prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Compartilhar um pouco aí da nossa história e dividir um pouco mais de conhecimento aí do que a gente aprendeu na jornada. Show de bola. E aí, João, com todo esse teu passado envolvido, né, com real estate, primeira pergunta é inevitável. Irmãos à obra ou ame ou deixa? Muito bom, cara. Sabe que esses programas foram muito inspiradores para mim no começo, tudo, para entender um pouco de dinâmica, não só de mercado americano, mas desse modelo de negócios de comprar, reformar, revender e tudo. E na minha primeira jornada, né, então, como é que começou a história aqui? Como é que eu tropecei no mercado imobiliário, né? Eu comecei originalmente no mercado de cosméticos, vendi uma empresa de cosméticos em 2008. E aí, como todo bom brasileiro, fui realizar meu sonho da casa própria, de comprar meu primeiro imóvel. E fiz uma jornada, escolhi morar no bairro de Moema, em São Paulo. Visitei... Cara, 70 apartamentos, descobri que tinha um problema enorme ali nessa jornada aqui, que esse estoque já tá dividido em 15 imobiliárias diferentes, então você não tem isso centralizado, ou não tinha centralizado numa plataforma só, mas, enfim, consegui romper essa barreira, visitei 70 imóveis, consegui comprar o primeiro, tinha que fazer uma reforma grande, obviamente custou muito mais caro. Comprou um apartamento velho, então? Comprei um apartamento velho, né, para reformar. E a obra levou muito mais tempo, custou muito mais caro do que eu esperava, né? Então foi o primeiro grande aprendizado normal, aqui. Né? É isso. E quando ficou pronto esse primeiro AP, foi muito legal que a corretora que me vendeu o apartamento foi levar um presente de casa nova, tudo. E ela falou, pô, João, ficou tão bacana o apartamento, você não quer vender? E aí, enfim, empreendedor, solteiro ainda, falei, por que não? Fiz umas contas, aprendi um pouco com a jornada que eu tinha feito de compra daquele primeiro apartamento, preparei um material super simples, mas tipo que ninguém tinha feito isso na minha jornada, então que eram fotos boas do apartamento, uma planta baixa decente, detalhes dos materiais utilizados na obra. Não tinha nada disso ainda no mercado? Não tinha, cara. Super simples. Era um PDF de uma página, assim. Tá. E mandei um e-mail para essas 15 imobiliárias falando que eu tinha decidido vender o apartamento. E aí, em 2 semanas, eu vendi esse apartamento com uma margem super boa, tudo. Tipo, falei, acho que tem... 40%? Cara, uns 30%. E aí eu falei, acho que tem alguma coisa aqui boa. E comecei a fazer isso aqui sequencialmente, aprendendo, enfim, sofrendo no começo, tudo. E nessa jornada fiz 70 apartamentos. Então, aqui tem uma relação importante lá com Irmãos à Obra. Eu acho que tem uma diferença grande aqui. Tem um ponto importante que é a imprevisibilidade de uma reforma, né? Sim. E uma diferença grande entre mercado brasileiro e americano, que se a gente reparar lá nos programas americanos, você vê, primeiro, que são casas, né? Não tem nenhum Irmãos à Obra de apartamento, né? Hoje, 65% das famílias americanas moram em casa e 85% desejam morar. Então, o mercado americano é um mercado horizontal de casas, diferente do mercado aqui das grandes cidades brasileiras, que é mais vertical, né? Mas, fora isso, tem várias similaridades. E é tudo drywall, né, cara? Mais simples, é tudo drywall e a gente brinca que é casa de papelão, né? Então, e que tem um lado bom e o maluco, cara, é que até hoje 94% das casas nos Estados Unidos são construídas em wood frame, em madeira, né? Então, é drywall com madeira. Né? E todo mundo fala, pô, mas por que continuam construindo, né, com madeira ainda? E aí você tem uma série de questões de cadeia de suprimentos. Então, é mais barato construir em madeira
e você tem uma mão de obra já super especializada nesse tipo de construção, então é mais rápido e mais barato construir em madeira nos Estados Unidos, né? O problema disso é a vida útil da casa de madeira. Sim. Então, uma casa de madeira, cara, Muito menor. depois de 50 anos, ela já está no final da vida útil dela, versus uma casa de alvenaria que você consegue reformar várias vezes. Tudo. Então, resumindo, irmãos à obra, né? Começou Irmãos à Obra. Hoje, você lembra do Stream Makeover, não? Ele derrubava a casa e construía uma casa nova? Aí, sim, tipo, sim. Hoje está mais tá Stream Makeover. É isso. E aí, cara, você tocou num ponto muito importante, né? Porque assim, você comprou um apartamento, reformou, ficou bom, vendeu. Sim. E eu já ouvi essa história de um monte de gente. Tá. Né? Só que ninguém depois fundou a Maison, a Loft, a Invista. O que muda no teu framework que te diferencia das outras pessoas, cara? Eu acho que tem muita gente que passou... acho que empreender, assim, acho que a grande questão de empreender é você resolver um problema muito grande para a maioria das pessoas. Quem já passou por uma reforma de um apartamento, mesmo um apartamento novo, tá, cara? Com o apartamento de São Paulo entregue no contrapiso, né? Então você tem uma reforma gigante até se mudar. Geralmente, quando a pessoa sai do outro lado, ela fala assim, cara, eu não quero mais fazer isso na minha vida, né? Porque é muito sofrido, o processo é difícil, enfim, é muito traumático para as pessoas. Eu já ouvi essa frase várias vezes. Acho que quando termina uma obra, a pessoa fala assim, eu nunca mais vou mudar daqui, porque eu não quero passar por isso. Então, a gente sempre percebeu que era uma dor muito grande. Mas quando você entende o processo aqui e você entende aonde estão os pontos de dor e onde estão os maiores problemas, você entende que tem soluções para isso aqui também. Esse é um lado. O outro lado, cara, é um pouco de paixão também. Então, eu acredito muito que para você ter sucesso em alguma coisa, você tem que gostar muito do que você faz, porque não é fácil, né? Empreender realmente não é fácil. Então, eu adoro design, eu adoro trabalhar e criar o lar das pessoas. As pessoas têm um vínculo emocional muito grande com a casa onde eles moram. Esse é o lugar que você está todos os dias, onde as melhores memórias são criadas, onde os filhos nascem, crescem e tudo. Então, eu gosto muito dessa relação das pessoas com as casas. Geralmente, é o ativo mais importante que uma família compra na história dela e o mais caro também. Então, é uma decisão super importante, né? Apesar assim, pessoas se mudam ao longo do tempo, né? Ainda bem que se mudam. Mas tem uma relevância muito grande para a família. Então, é uma composição de fatores aqui. Um problema muito grande com algo que eu sempre gostei muito de fazer também, e achar que uma receita é uma fórmula que funcione para você conseguir fazer isso em escala, né? Que acho que esse é um grande desafio do modelo de negócio também. Então, assim, resumindo, você tem a cabeça de empreendedor, né? E aí você viu que tinha uma oportunidade, basicamente. Você tinha acabado de vender até uma outra empresa que era sua, né? Sim. E aí da primeira para a segunda, aí você falou que você fez 70, né? Então, eu fui fazendo uma sequência. Eu comecei essa história meio como um side business, como muita gente tentou, né? Sim. Só que eu tenho um problema, cara. Eu não sou multitask, eu sou monotask. Então, tem um monte de gente que tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou incapaz de fazer isso, né? Eu tenho que ser focado numa coisa só. Então, depois de ter feito alguns, eu falei, cara, esse aqui é o negócio, eu tenho que entender isso aqui com profundidade, tenho que criar um playbook de como fazer isso cada vez melhor, criar processos, ferramentas, enfim, trazer as pessoas certas e tudo. E fui aprendendo a fazer isso aqui. E, cara, aprendendo muito com os erros dos outros também, ouvindo as histórias tristes das pessoas, porque já teve muita gente que eu conhecia, fala, o cara fez um primeiro, foi super bom, aí ele fez o segundo, foi bom, o terceiro ele perdeu todo o dinheiro que ele ganhou no primeiro, no segundo. Então, tem muito conhecimento aqui de quais são as principais alavancas de valor, quais são as armadilhas que você não deve cair, enfim, aprender também com os nossos erros aqui e ir construindo realmente esse playbook para conseguir escalar esse modelo de negócios. Tá? Legal. Então, o dia que você decidir fundar um podcast, me avisa, tá? Porque... com certeza vai dar certo. Imagina, cara.
E aí, cara, vamos falar então um pouco de. Eu acho que a Invisto, cara, a Invisto, assim, eu vou te falar, eu ouvi de muita gente boa diferente falar da Invisto. Pô, legal, Então, assim, legal. negócio. E quando você ouve craque falando, né, bem, você fala assim, cara, tem alguma coisa aí, mas vamos deixar a Invisto um pouquinho mais Tá pra bom. frente. Falar da Loft, né, que eu acho que é a grande empresa de PropTech brasileira, né, o grande case, né, que você fundou, né? Vocês chegaram a ter 500 projetos simultaneamente, né? Sim, sim. E aí tem uma coisa que você fala aqui de tecnologia, né? E aí minha dúvida é, cara, num setor que é tão intensivo em mão de obra, Uhum. é tecnologia realmente que faz a diferença da Loft ou é o tamanho que ela tem hoje que é a vantagem competitiva da empresa? Sim, ótimo ponto, cara. Assim, a Loft, foram 3 unidades de negócio diferentes, contando um pouco aqui do histórico dela, tá? A gente começou com esse modelo de negócio muito inspirado, assim, o que eu tinha muito de pushback na Maison. Todo mundo falava, pô, legal, seu negócio é super bacana, só que ele não é escalável. E tinha uma empresa americana chamada Open Door, que era uma PropTech super queridinha lá em 2017, estava escalando bem, cara, já fazendo lá centenas de unidades por mês, enquanto fazia, tipo, dezenas por ano, tá? Então, a chamada de atenção foi, pô, alguém consegue fazer isso aqui numa escala maior, tá? Então, tipo, é possível fazer. O Open era apartamento também? Ou Não, era casa. Era casa. Era tá. casa, Tá. nos Estados Unidos. Né? Então, a primeira unidade de negócio da Loft era comprar, reformar e revender apartamentos em bairros nobres. Que a Maison fazia, né? Que a Maison fazia. Só que usando tecnologia para escalar isso para um patamar diferente. Isso. Tá? Então, a gente começou aqui em São Paulo, em alguns bairros, depois foi expandindo para outros, expandiu para o Rio de Janeiro e assim por diante. A grande questão dessa unidade de negócio aqui no Brasil, e que, assim, no final é isso, tanto Loft quanto Invisto são empresas de tecnologia que têm uma relação muito grande com o mercado imobiliário. Mas o background é muito tecnologia. E aí, o pilar mais importante aqui são dados, né? O grande problema do mercado brasileiro de imobiliário residencial é a falta de transparência nos dados. Então, imagine o seguinte, quando você vai comprar uma ação, cara, que é tradeada na B3, você tem uma série de informações para tomar uma decisão de precificação daquele ativo, né? Então, você tem, cara, o balanço da empresa, você tem vários relatórios, você tem todas as transações recentes que aconteceram naquela ação. Uhum. Então, imagina que no imóvel, no Brasil, você não tem essas informações. Então, a primeira forma de você precificar bem um imóvel é você procurar transações comparáveis, que são geralmente próximas daquele imóvel que foi transacionado, recentes, para você conseguir precificar aquele ativo. E no Brasil, você não tem essa transparência. Então, a gente advocou muito por isso aqui, junto com as cidades. Então, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a gente doou tecnologia, fez parcerias com a cidade. Hoje, 100% das transações da cidade de São Paulo são transparentes e atualizadas mensalmente no portal da Prefeitura. Então, se você quiser saber, sei lá, quais foram as últimas transações que aconteceram no seu prédio e a que preço, hoje você tem essas informações transparentes e públicas. Quando a gente começou, não tinha. Então, o primeiro ponto aqui com o Loft nesse modelo é que a gente não conseguia ter uma estimativa muito boa do tamanho do mercado que a gente estava atuando, principalmente com esse foco de bairros nobres consolidados. E o que a gente conseguiu depois, e a gente fez uma série de manobras para tentar chegar nesse dado. A primeira delas, que foi meio uma loucura aqui, a gente comprou todas as matrículas de todos os apartamentos, de todos os prédios, em todos os bairros que a gente atuava. Isso aqui vinha ou em papel ou em PDF. Então, assim, tinha que escanear essa desgraça inteira, extrair os dados aqui para criar uma primeira base. E deu para criar uma base com isso? Deu para criar uma base. Valor venal, não é? Oi? Você tem o valor venal do imóvel, né? Mas o valor venal é um valor estabelecido pela prefeitura. Isso. Cara, e ele é completamente errado. Então, porque, tipo, a prefeitura não tem um algoritmo bom de precificação, né? Isso. Então, a gente olhava os valores transacionados. Transacionados. Claro que, enfim, a gente sabe que no Brasil nem sempre o valor que está lá na escritura é o valor real da transação, mas você conseguia facilmente pegar isso aqui. Você pega um prédio que
tem transações de 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, vem uma de 300, você Você já descarta sabe. essa aqui de Tá. 300, né? Mas o problema disso é que você tinha uma foto, mas você não tem um filme. Então, você tem uma foto daquele momento no mercado. E cada vez que se a gente quisesse atualizar isso aqui todos os meses, essa era uma conta de dezenas de milhões de reais, né? Então, a gente não conseguia ter isso, a gente teve que investir tanto em tech quanto na relação e a conscientização do setor público da transparência de informações para o mercado imobiliário como um todo. Então, isso levou algum tempo aqui, mas a gente conseguiu e deixou esse legado. Mas né? então, nesse caso, o tech é mais dados do que processo? Então, essa é a primeira. Vamos pensar aqui na nossa cadeia de valor. Isso. Tá? A primeira etapa é isso. Como é que eu tenho que precificar aquele apartamento? Isso. Esse apartamento, ele vale quanto depois da reforma e quanto que eu tenho que pagar hoje para essa conta fechar? Então, no final, o que eu tenho que precificar é quanto vale ele depois que estiver pronto, reformado. Tá? E para isso eu preciso de muito dado. Então, essa é a primeira etapa aqui. Tá? Aí a segunda etapa é onde a escala faz toda a diferença aqui. Imagina que numa reforma de um apartamento, você tem aqui, cara, 150 linhas de itens diferentes. Fechadura, porta, luminária, fio, piso, enfim, um monte de coisa aqui. Né? Cada linha dessas, primeiro você tem uma tomada de decisão, então você tem que escolher, cara, qual é o modelo, qual é a cor, qual é onde vai, tudo. Então tem todo um desenvolvimento de um projeto, primeiro um conceito arquitetônico que vira um projeto. Isso aqui, você explode isso aqui em 150 itens. Depois que isso está pronto, tem um orçamento, você tem que ir executar isso aqui. E cada um desses itens entra num momento diferente na obra. Imagina que é uma orquestra, tá? Com vários instrumentos que tem que tocar no momento certo ali. Para você conseguir coordenar isso em uma obra, já é complexo. Quando você está fazendo centenas ao mesmo tempo em diferentes endereços, aí que entra a tecnologia. Então, é muito tecnologia de processos. Tá? Então, essa então, a primeira parte de tech entra muito em dados. A segunda parte, tech, entra aqui muito em dados para precificação. Segundo, em como é que a gente estrutura todo esse processo aqui. Otimizar processo. De briefing, projetos, etc. Como você transforma esse projeto aqui em algo executável, depois como é que você executa isso aqui com qualidade, e depois você tem tech ainda em venda, porque no Brasil, agora existe, mas não existia na época, uma plataforma que você conseguisse distribuir todos os imóveis para todas as imobiliárias. Então, a distribuição era um problema também, e tech ajudou muito aqui nesse lado. Tá? Então, entra em todos os aspectos aqui dessa primeira unidade de negócio. Né? Esse foi o primeiro business da Loft aqui. Mas a nossa visão, muito inspirado no mercado americano, era um marketplace. Os Estados Unidos, de onde vem essa história de que você tem tanto dado disponível nos Estados Unidos? Isso nasceu tem um sistema nos Estados Unidos chamado MLS, que é a sigla para Multiple Listing Service. O que é isso aqui? Cada imobiliária, ela trabalha de forma colaborativa e quando um corretor capta um imóvel para vender, ele insere isso nesse sistema. Automaticamente, todo o mercado tem acesso a esse imóvel. E só tem um anúncio daquele imóvel. Não tenha 28 anúncios do mesmo imóvel. Né? Imobiliária, né? Exato. Então, isso aqui quais são as vantagens disso? Primeiro, você sabe quando que esse imóvel entrou à venda, a que preço, todas as alterações de preço que ele foi sofrendo até ele ser vendido. Como se fosse uma ação. Como se fosse uma ação. O preço que ele foi vendido. Então, além de você ter o dado transacional de por quanto foi vendido, você sabe quanto tempo ele levou para ser vendido e qual a elasticidade de preço que ele teve aqui. Então, você consegue modelar muita coisa lá. Né? Então, a nossa visão inicial da Loft a gente precisa criar essa espinha dorsal do mercado imobiliário brasileiro aqui. E a base disso são dados e criar esse modelo de colaboração entre as imobiliárias. Essa foi a segunda fase da Loft. Né? Então, foi criar esse marketplace aqui, criar os incentivos para que as imobiliárias trabalhassem juntas e tudo, assim por diante.
E a terceira fase, uma vez que a gente já tinha um volume grande aqui, hoje são milhares de imobiliárias conectadas, são produtos financeiros. Sim. Então, como é que você consegue aqui servir esse grupo de imobiliárias e corretores? Financiar aquisição. É isso, com produtos muito bons. Confiança. Então, foram dois grandes aqui. Um é financiamento imobiliário e outro aqui uma empresa que faz seguro fiança para locação residencial. Sim. Né? Então, são dores, né? Que são duas grandes dores também, né? São duas grandes dores também. Pedir para o amigo ser fiador é sempre bem... É isso. Então, a Loft, isso aqui virou o grupo Loft, no final das contas, com essas 3 unidades de negócio. Tá. Né? Mas o grupo Loft começou com essa mentalidade de ter depois o marketplace e depois você ter a parte financeira ou isso foi consequência? Porque eu vou até amarrando essa pergunta assim. Eu me lembro que na época que a Loft estava começando a ficar muito famosa, né? Um monte de gente tentou copiar. Sim. Várias pessoas que já mexiam de alguma maneira ou outra, estavam envolvidas nesse setor, como tentou copiar. E, Sim. cara, invariavelmente não atingiram o sucesso ou a escala que a Loft teve, algumas quebraram, enfim. Sim. Né? E mesmo a Loft, como você falou, né? Começou com uma coisa e foi... Né? Isso. Então, assim, isso foi uma consequência do que vocês enxergaram no mercado? Ou desde o começo foi assim, não, a gente vai ter a Loft, né, que vai fazer a compra, né, reforma e venda, vai ter o marketplace, vai ter uma área financeira? Então, a terceira foi menos previsível, tá? A primeira e a segunda eram as mais claras quando a gente começou. O que aconteceu? A primeira unidade de negócio, comprar, reformar e revender, quando a gente finalmente conseguiu ter uma base de dados bem compreensiva e entender o tamanho do mercado, cara, a verdade é que a gente viu que o mercado era menor do que a gente imaginava. Bem menor. Tá? Menor? Bem menor. Então, a gente viu que essa unidade de negócio aqui, ela não ia conseguir continuar crescendo, gerando valor na velocidade que ela precisaria. Pode perguntar, menor por causa da oferta ou da demanda? Cara, apartamentos disponíveis ou compradores? No final é demanda, né? Então, é isso. Você não tem um volume de compras, de demanda de apartamento, tudo grande o suficiente. E aí, é interessante olhar isso aqui com mais profundidade. Você tem 2 formas de você gerar valor aqui, né? Uma é você ter imagina que você tem um estoque dado de imóveis em bairros consolidados. Lembrando que a gente só atuava em bairros nobres consolidados, tá? A forma de você aumentar esse mercado ou você constrói mais imóveis lá, mas isso está meio que dado, ou você tem que fazer com que as pessoas se mudem com mais frequência. Isso. Né? O problema no Brasil, de novo, é a questão da falta de dados. Nos Estados Unidos, uma família se muda a cada 7, 8 anos. Tá? A mobilidade lá é muito grande porque você tem muita informação. É muito mais fácil. A dor de mudar de casa aqui é muito maior do que lá. Então, a gente tem ajudado a melhorar isso aqui, a colocar graxa nessa engrenagem aqui, mas isso é um processo que você leva décadas para mudar. Né? E uma PropTech não tem décadas para esperar para crescer desse jeito. Né? Então, a gente focou mais nessa segunda unidade de negócio, que é o Marketplace, e a terceira de produtos financeiros, que são verticais, que a gente conseguia ter uma velocidade de crescimento maior. Né? Então, esse foi o caminho no final. E você acha que esse outro pessoal não deu certo porque como se fosse só o business de comprar, reformar e vender não é grande o suficiente? Por que você acha que... Cara, eu não sei... Eu nem sei quais são as empresas. Assim, tiveram algumas empresas pequenas. Acho que a única empresa maior que realmente colocou uma energia aqui foi o Grupo Zap. Tá? Mas ainda assim, para mim aí era uma questão de foco. Tá? Nesse momento, o Zap estava querendo fazer tudo e mais um pouco. Né? E aí, cara, não dá. Né? Então, eu acho que teve mais empresas menores, eram projetos menores, obviamente, do que então, a escala deve ser importante também aqui. Eu não sei dizer por que eles não foram bem aqui, mas eu sei que é desafiador, ainda mais você tendo como concorrente a Loft naquele momento, cara, disputando todas as compras de apartamentos e tudo, etc. Não perdia a compra, cara? Perdia a compra. Não chegava, não. Perdia. Principalmente quando é o consumidor final, que aí o cara vai, sei lá, fazer o imóvel dos sonhos dele,
preço fica menos relevante, né? Então a conta, tipo, para de fazer sentido ali, Sim. né? Então, e assim, tem empresas hoje que fazem um trabalho super bacana nesse aqui e mais especializadas. Uma delas é a Duplex até. Então eles fazem só coberturas, né? Mas aí, de novo, é a questão da escala. Acho que eles fazem, sei lá, 10, 20 coberturas por ano. Entendi. E não é um business, é muito mais um lifestyle business do que um business super escalável. Entendi. Entendeu? Então o desafio é escalar mesmo. E aí vou falar em visto, então, né? Porque, como eu falei, tem muita gente boa falando em visto, né? Vamos lá. E você sempre fala muito do mercado norte-americano, né? Que você sempre mira muito lá fora, né? Até Sim. para entender o que fazer aqui dentro. É o que você falou no caso da própria Loft, a questão do ter o marketplace também. Né? É isso. Cara, como você encontrou essa oportunidade da Invisto nos Estados Unidos, né? E aí acho que é legal você falar desse mercado, que é o mercado de single family houses, né? Isso. Casas de família, né? Como foi que você chegou, né? Comprou também uma casa, reformou e vendeu? Sim. Como você conseguiu identificar? Cara, também acho que foram vários passinhos aqui. Acho que talvez o começo lá com a sua primeira pergunta dos irmãos à obra e essa curiosidade muito sobre o mercado americano. O fato de os grandes fundos de VC que investiram na Loft são fundos americanos. Então, Andreessen é um deles. E isso deu para a gente, desde o começo da companhia, muito acesso a bastidores de outras PropTechs americanas. E aí a gente foi entendendo com muita profundidade sobre a dinâmica do mercado americano, como você falou, buscando modelos de negócio que a gente pudesse trazer para o Brasil aqui. Mas, cara, a verdade, quanto mais eu conhecia sobre o mercado americano, mais o que aparecia para mim era eu estou atuando no mercado errado, né? Eu tenho que entrar mais no mercado americano. E aí a gente foi, de novo, com esse background de dados, a gente foi se aprofundando em diferentes classes de ativo. E aí a gente já tem um background muito do mercado mais de luxo e a gente tem do mercado residencial. Então a gente falou, pô, vamos entender o que é esse mercado aqui. O mercado residencial americano, quando você soma aqui o valor de todas as casas americanas hoje, você está falando de 53 trilhões de dólares. Essa é a maior classe de ativos individual que existe nos Estados Unidos, tá, cara? Isso, casa. Casas. Então, a soma de todas as casas nos Estados Unidos, tá? O S&P hoje é, tipo, 46. Então, tipo... É impressionante. É muito grande. Ninguém faz ideia, né? Exato. A gente também não fazia, né? Então, esse foi o primeiro dado que chamou muita atenção. Aí, a gente foi se aprofundando. Qual o segundo dado que chamou muita atenção que a gente falou um pouco no começo? A idade mediana desse estoque de casas hoje é de 45 anos. Só que lembra que mais de 90% dessas casas são de madeira. O que está acontecendo, cara? As casas estão envelhecendo numa velocidade muito grande e elas estão chegando no final da sua vida útil, né? Então, esse é um problema enorme no mercado residencial americano, que a verdade é que ninguém tem uma solução clara para isso. Tá? Você tem um gap aqui muito grande. Faltam milhões de casas nos Estados Unidos e isso tende a acelerar. A partir de 50 anos não vale nem a pena reformar, não vale Cara, a pena colocar dinheiro na casa. Assim, tem uma regra geral, claro que depende de quão bem você faz a manutenção na sua casa, tá? Mas pensa num lugar que neva e faz sol, ou é úmido pra caramba e tudo, e a casa é de madeira. Não vai aguentar. Então, você tem... É bem os irmãos à obra, cara. Então, não sei se quem assistiu, cara, sabe... É sempre uma surpresinha. Começa com um orçamento de, sei lá, de $60 mil e termina com 200, né? Então, assim, a conta aqui, geralmente o número mágico é em torno de 55 anos. A partir daqui, geralmente, não vale mais a pena se reformar uma casa de madeira. É melhor só derrubar essa casa e construir uma casa nova, tá? E até porque isso, você tem limitações numa reforma de uma casa de 55 anos de madeira, tipo de layout, cara, pé direito você não consegue subir, tem um monte de coisa que você não consegue mexer, mas então você consegue dar um tapa, mas você não consegue fazer uma reforma profunda, né? Então, quando você adiciona isso aqui, você tem um mercado, cara, muito grande, com uma idade muito avançada, com mais de 35% das casas americanas hoje tem mais de 55 anos de idade, tá? Então, essas casas aqui já estão no bico do corvo, tá? Você tem aqui um problema no mercado secundário ainda, o mercado de usados americanos, que é o seguinte, durante o Covid, que os juros foi para zero,
cara, todo mundo que podia refinanciou sua casa com juros de 2%, 3% ao ano. Só que esses contratos de financiamento têm duração de 30 anos e é fixo os juros, né? Então, esse cara aqui não muda de casa mais e ele não coloca a casa dele à venda. Ele nunca mais na vida dele vai conseguir um juros desse aqui. Então, isso travou o mercado secundário, tá? E você tem uma pirâmide, você tem uma demografia nos Estados Unidos muito boa. Os Estados Unidos são um país desenvolvido com a melhor pirâmide etária de todos os países desenvolvidos. Cara, são aqui mais de 60 milhões de millennials entrando no mercado de compra residencial pelas próximas décadas aqui. Então, assim, você tem muitos ventos a favor aqui do mercado imobiliário residencial muito timing, sólido. Né, cara? Que parece que você está no time mais apropriado, né? O bom, sim, né? Casas velhas, o mercado dura comprador. Gerações, né? Sim, então, sim. Esse não é um timing, tipo, do mercado, sei lá, de ações que você tem um negócio. Não, esse é um timing que vai durar décadas. Década geracional, né? Exato, exato, né? Então, a gente percebeu isso aqui. E aí a segunda pergunta foi, por onde a gente começa? Né? Pô, o mercado de 50 tri é infinito, né? Você fala, pô, e onde você vai atacar esse problema primeiro aqui, né? E aí a gente volta para as nossas origens aqui de Brasil, em que a gente sempre percebeu que os bairros mais nobres, consolidados, eles são muito mais resilientes no final, né? Menos volatilidade. Então, menos volatilidade, tudo. Uhum. Então, o que a gente fez, cara? A gente foi analisar o que é um bairro nobre americano, que é diferente no Brasil. E a gente aprendeu vários padrões aqui, analisando vários bairros americanos. Então, primeiro são bairros horizontais, não permitem verticalização à sua casa. Né? São bairros extremamente resilientes à crise. Quando você olha a base histórica, e aí é bom você ter dados lá, não é que eles não sofrem nada com uma crise, mas eles sofrem muito pouco comparado com bairros em desenvolvimento. Né? Uhum. E aí, por que isso acontece? Mais da metade das transações nesses bairros são em cash, até hoje. Então, ele não depende tanto de taxa de juros assim. Uhum. Né? E no final das contas, esses bairros eles têm características que foram sendo consolidadas aqui ao longo de várias décadas e vários séculos que são muito difíceis de serem reproduzidas. Vou dar um exemplo aqui. Você pegar, sei lá, uma Vila Nova Conceição em São Paulo, que tem o Parque Ibirapuera de um lado e a Faria Lima do outro, você fala assim, vamos criar uma nova Vila Nova em São Paulo? Cara, não tem como. Né? Você não tem... É muito difícil você reproduzir essa situação com todo o comércio, com toda a arborização, etc. É a mesma coisa que a gente vê nesses bairros super nobres americanos aqui. Né? Mas aí vocês identificaram esses bairros dos Estados Unidos inteiro? Não, a gente começou por alguns estados. Tá. Então, a gente olhou bastante primeiro Flórida e Texas. Por outros... Então, você tem uma situação ali mais macro nesses dois estados, que são... Você tem tipo uma migração... Texas, alguma coisa? Tá, Texas esperando. Impostos são super importantes nesses dois estados. Então, eles têm... principalmente para o cara de alta renda, que é nosso público. Você tem uma ideia, um cara de alta renda em Manhattan, ele paga 55% de imposto de renda. Né? Na Flórida, ele paga 38%. Né? Tá. Então, assim, só essa diferença aqui é brutal. Né? E a diferença de preço por pé quadrado de Nova York para a Flórida ainda é gigante. Então, assim, a Flórida ainda tem muito espaço para crescer, e o Texas também, para crescer. Então, a gente viu essa tendência migratória de empresas e de famílias e tudo, né? Então, vindo para esses dois estados aqui. Então, cara, crescimento de PIB, populacional, empregos, são os três... Dados. Sempre dado aqui. E aí, a gente olhou vários bairros nobres consolidados nessas cidades aqui. E aí, teve um padrão que é muito importante aqui. Nesses bairros, a diferença de preço de uma casa velha para uma casa nova, construída no mesmo terreno, ela é de 4 a 5 vezes. Né? Então, esse aqui foi um momento eureka ali, entendeu? 4 a 5 vezes. Então, Nossa. você compra uma casa velha de $500 mil e você vende uma casa nova de 2 a 2,5 milhões de Tem dólares. alguma razão para isso, cara? Tem. Estrutural, assim? Tem, sim. Você tem 2 grandes geradores de alfa no modelo da Invisto. Tá?
Um é o seguinte, qual que era a dor que eu tinha aqui quando eu reformava um apartamento no Jardins ou Ipanema e Leblon? Cara, a gente comprava um AP de 200 metros quadrados, fazia uma baita reforma, colocava as melhores marcas. No final da obra, ele terminava com 200 metros quadrados. Isso. Eu não conseguia aumentar o tamanho do apartamento, né? O que a gente está fazendo aqui, essa casa velha que tinha naquele terreno, geralmente era uma casa que a gente consegue construir uma casa nova 3 vezes maior do que a casa original. Então, primeiro, eu adiciono muitos metros quadrados ali. Então, a gente faz mais um andar, cara, você faz uma casa maior, etc. Você tem adição de metros quadrados. Essa é a primeira mágica aqui, né? Então, aqui você gera muito alfa, né? E a segunda aqui que é, quando eu reformava um AP também aqui nos Jardins, cara, num prédio de 50 anos, o AP ficava lindo. Mas a fachada do prédio continuava velha, o elevador era velho, puta, não tinha lazer, a garagem era apertada, enfim, os problemas que a gente sabe, não, é verdade. Né? Ipanema e Leblon, pior ainda, né? Quando você constrói uma casa do zero, você controla todas essas variáveis aqui. Então, cara, você faz uma casa com um pé direito muito maior, uma fachada muito mais imponente, um layout muito mais adequado para as necessidades atuais, Sim. uma baita piscina, lazer. Então, você controla todas as variáveis, né? Então, você consegue adicionar muito valor aqui. Então, são essas duas alavancas tem 2 alfas aqui. muito claros, né, cara? É isso, né? E aí você começou com Orlando, né? Então, o primeiro lugar, a base foi Orlando, né? Foi Orlando. E aí você... Acho que você está indo para Tampa, já chegou em Tampa também? Já estamos em Tampa também. Winter Park. Isso, são essas três. Essas três. E aí o próximo seria ir para o Texas, né? Cara, provavelmente, a gente tem algumas hipóteses aqui. Tem outros bolsões de Flórida que são importantes também, mas a gente está acompanhando um pouco. A gente está no nosso segundo fundo, né? A gente teve um primeiro fundo de 65 milhões de dólares muito focado em Orlando e Winter Park. Agora um segundo fundo de 150, em que a gente tem Tampa também. A ideia é que no fundo 2 a gente deve ficar nessas cidades aqui. Tá. E para o fundo 3, aí sim a gente pensa em uma expansão para uma outra geografia, talvez para um outro estado ou, enfim, uma outra geografia dentro da própria Flórida também. E isso que eu ia te perguntar, né? Pensando em termos de alocação de fundos, você imagina que vai ser um fundo por estado, no sentido de você conseguir, de repente, fazer uma alocação mais eficiente, ou a correlação entre esses mercados é tão alta que nem adianta diferir os estados, né? Cara, é uma boa provocação, assim. O que a gente tem feito eu acho que eu diversifico mais e acabo, enfim, também reduzindo o risco quando eu tenho dentro de um mesmo fundo diferentes geografias, né? Entendi. Então, a ideia é que no fundo 3 a gente tenha mais geografias dentro do mesmo fundo aqui, não que a gente faça por estado, né? Então, é isso. A tese, ela é muito focada nisso. Então, a grande base, a gente sempre escuta isso no mercado imobiliário, né? Location, location, location. Sim. Então, esse é o grande pilar aqui. Então, só comprar. Então, o que a tecnologia faz aqui é ajudar a gente a identificar os melhores bairros. Dentro desses bairros, as melhores ruas e melhores quadras. Então, comprar só location muito, muito bom. Sim. Né? Mas isso funciona em várias cidades e vários estados diferentes, né? E aí você consegue também ter isso. Às vezes, de repente, um estado não está com a mesma performance. Tudo você ter, enfim, em cidades, estados diferentes. Entendi. Pode ser bom. Então é melhor combinar os estados do que você deixar o investidor fazer essa diversificação sozinho. É né? isso. Mas em comum, o que a gente encontra aqui é que todos os seus investimentos eles estão mirando alguma coisa em termos de 15% ao ano em dólar de taxa de retorno, é isso? Isso. A gente tem... O que a gente fez no fundo 1 era um fundo que só tinha uma classe de investimento, em que a gente mira 15% de retorno ao ano aqui, para o investidor já. Sim. E para o fundo 2, eu tive uma demanda muito grande no fundo 1 do investidor rentista. No Brasil, a gente tem essa persona aqui que é o investidor rentista, né? Então, muita gente falava, você vai criar um fundo de locação? E a resposta é não. A gente, de novo, aí volta para aquela história do foco, cara, é uma coisa, é isso que a gente faz nesse formato e a gente quer se tornar o melhor disso aqui no mercado que a gente atua, né? Então, o que a gente fez foi, a gente criou uma classe sênior e uma classe júnior dentro do mesmo fundo.
Tá. E cada uma representa metade do fundo. Então, que é uma estrutura bastante conservadora Bem, também. 50% de subordinação. Exato. Muito alto, Então, na classe sênior, o fundo paga 2,5% trimestralmente, aqui que perfaz 10,38% ao ano, aqui em dólar. Cara, com uma subordinação de 50% e com uma estrutura chamada cash sweep, né? Então, quando você vai desinvestir o fundo, você primeiro paga 100% do principal da sênior para depois começar a pagar a júnior. Então, assim, cara, é um nível Bulletproof, né, cara? Assim, total. Cara... Se acontecer uma desgraça no mundo... isso, tem que ter uma guerra para esse negócio aqui balançar, né? Então, E isso também reflete muito a nossa natureza de investir. Nosso dinheiro também está aqui dentro, né? Então, a gente é criticado nos Estados Unidos por um excesso de conservadorismo. A turma alavanca muito nos Estados Unidos, né? Tipo, tem muitos projetos que usa alavancagem pra caramba. E a gente tem uma visão diferente disso aqui. Mais conservadora, né? É isso. A alavancagem, pra gente, acho que a melhor analogia você tem a gasolina e a gasolina aditivada, né? A alavancagem, ela é a gasolina aditivada. Mas o carro anda bem com a gasolina, né? O problema de muito projeto que a gente vê por lá é que quando você tira a alavancagem, o retorno fica ruim. Aí, cara, eu acho que essa aqui é a linha d'água que você tem que separar as coisas, entendeu? E isso é um investimento que tende a ser ruim, né? Quando você precisa de muita alavancagem para ganhar dinheiro, não é um bom... Cara, não sei. Assim, é ruim para quem? Para mim é. Não, assim, eu acho que para qualquer um... A menos que seja seu próprio capital, né, uma proprietária, assim, mas assim, acho que para dinheiro de terceiros é um negócio que... E isso vai motivar, inclusive, minha próxima pergunta, né? Porque, assim, você vê a Investo Mais como uma PropTech ou como empresa de investimentos? Porque toda vez que você coloca tech no nome de uma empresa, como você falou, né, da Loft, você precisa ter um tipo de crescimento que nem sempre é o mais saudável para uma empresa de investimentos, porque te obriga, né, a adquirir muitos ativos. Como você enxerga mais a Investo, cara? Então, eu acho que essa é uma visão muito de quem está captando para a equity da companhia, tá? A nossa visão, a gente é um ornitorrinco aqui, é uma prop fintech, tá? Então, junta as três aqui. A base sempre foi e sempre vai ser tecnologia, tá? Então, assim, tecnologia para a gente é muito, muito importante. Só que a gente tem dois grupos de clientes da Invisto. Então, eu tenho um grupo que é o nosso cliente investidor, que é essa pessoa que eu atendo aqui todos os dias e que eu quero maximizar o resultado para ele. Eu tenho um outro grupo aqui que é o comprador das casas, que são essas famílias americanas que compram o nosso produto lá no final, né? Então, por isso a combinação entre as duas coisas aqui. E sobre o crescimento, você tem toda a razão, cara. Assim, a gente tem crescido num ritmo muito bom, mas esse é um modelo de negócios que ele não escala na velocidade de tech, né? De uma empresa que é pure tech, né? Então, ela cresce tijolo em cima de tijolo. O risco aqui é você querer crescer uma empresa que tem um lado de tijolo na velocidade de tecnologia. Aí que as coisas vão mal, né? Então, a gente até tomou essa decisão de não seguir o VC track com a Invisto, e a gente fez o investimento inicial e tudo, muito olhando isso aqui, porque a gente queria ter o controle da velocidade de crescimento, né? E foi uma decisão muito acertada. Então, a gente continuou crescendo super saudável, num ritmo muito bom. Então, quando eu olho para uma empresa estritamente de mercado imobiliário, a gente cresce num ritmo acima do que essas empresas crescem. Mas se eu olhasse para uma empresa só de tecnologia, a gente cresce mais devagar do que uma empresa que é só de tecnologia, né? E aí você consegue ter esse equilíbrio aqui entre essas duas forças, né? E isso, a nossa visão de novo, né? Nosso dinheiro está aqui dentro, a gente investe aqui dentro também, a gente gosta muito do que a gente faz, né? Então você fala assim, cara, é isso, né? O foco, a venda da empresa não é o nosso foco aqui. Nosso foco é continuar fazendo isso durante bastante tempo, né? Tá entendido. E hoje vocês estão fully funded, né? Quando vai ser o próximo fundo? Você já tem uma
A gente está quase fully funded para o fundo 2, então a gente falta um pedacinho aqui de fundo 2, está quase terminando. O fundo 3 a gente deve lançar no final do ano que vem. Do ano que vem. Então, de se novo, alguém quiser investir visto hoje, ainda tem espaço no fundo 2? Ainda tem um pouco de espaço no fundo 2. Tem um pouco de espaço no fundo 2. Mas é isso, a gente, cara, é o crescimento ordenado aqui. Então, final do ano que vem. Final do ano que vem. Exato, exato. Essa é a ideia. João, eu acho que eu ficaria horas conversando com você aqui. Imagina, Mas cara. eu queria. Vamos ter novas oportunidades. Eu queria agradecer muito a tua presença. Acho que foi uma aula, cara, e realmente fica muito claro. É muito legal ver como você pensa nessas oportunidades de investimento em vista com muita clareza, né? Então, como você falou, tem 2 alfas muito claros, assim, que vocês estão mirando. Então, eu queria agradecer a tua presença. Imagina, cara. Foi ótimo. Super obrigado pelo convite. Agradecer também. Nós somos 3, tá? Eu acabo sendo o porta-voz aqui, mas o Rafa e o Vitor, que são meus sócios e super parceiros nessa jornada aqui, que são tão responsáveis quanto eu, ou mais pelo que a gente tem construído, e todo um time por trás aqui super grande. Então, eu sou um pedacinho de uma engrenagem grande aqui, cara. Então, super obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui com você. A hora que você quiser, só dá um toque que a gente está de volta. Sucesso, com certeza que vai continuar com sucesso. Legal, obrigado, Dan. Pessoal, então hoje a gente conversou com o João Viana. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, quiserem mandar alguma mensagem para ele ou pegar mais alguma informação, entre em contato com a gente. A gente vai deixar aqui o e-mail, né, no próprio vídeo. E é isso, até a próxima.